figura, já é patrimônio de Divinópolis, quem está vendo? E ele hoje tem o cabelo penteado, porque antigamente ele não penteava. Não, mas eu pentei não, eu só lavo e para disfarçar o cabelo atrapalhado, ele usava boné. Rominho Duarte, prazerão te receber aqui. Ó, prazer todo meu, né? Primeiro, hoje eu estou me sentindo uma personalidade de Divinópolis e região, porque aqui só vem gente importante. Então, quando eu recebo esse convite, na tarde dessa quarta-feira, o Rominho faz agradecido. Tem uma história muito bacana, foi secretário de esportes, hoje é um dos principais fomentadores do esporte no interior de Minas. O Rominho roda essa Minas Gerais inteirinho, promovendo eventos, promovendo corrida, promovendo a natação, promovendo o esporte, as políticas públicas de esporte. Isso merece esse reconhecimento. Obrigado. Nós vamos falar disso tudo e já, daqui a pouquinho, o Vitor vai trazer as notícias para a gente lá, tá se posicionando aqui. É mais ou menos assim, tá vendo? Porque os caras vão te dando sinal, como que vai fazer. O Vitor, inclusive, vai contar para ele que vai narrar hoje Cruzeiro, Vitor? Não, né? Tá, daqui a pouquinho ele conta. Ele gosta, não quer transmitir Cruzeiro mais não, depois ele vai contar por quê, já sei já. Rominho Duarte, o esporte hoje, mais que nunca, é fundamental, num momento em que as crianças estão tão ligadas, e eu não estou nem já falando da questão da dificuldade socioeconômica, não, estou falando do celular que os meninos ficam o dia inteiro. Mais que nunca o esporte é fundamental, né? Esporte sempre cumpriu um papel importante, né, na formação de crianças e jovens, e acho que principalmente agora nesse pós-pandemia, né? Então, se a gente já tinha, eu falo que quando eu fazia a faculdade de pedagogia, um dos trabalhos que eu fiz era a influência dos jogos eletrônicos. Naquela época era Atari. Quer dizer, a gente já estava fazendo um estudo, nem pensava em celular, né? Fazendo um estudo da influência dos jogos, como que influenciavam no aspecto motor do desenvolvimento da criança. Então hoje a gente não fala só de motor, não, é vários outros aspectos, né? Cognitivo, né? No psicoemocional, a questão da sociabilização, né? De todo esse sedentarismo, né? De toda essa exclusão do mundo externo e essa introspecção, quer dizer, vários fatores que já se acentuou. Veio a pandemia, né? Então hoje a gente tem recebido nas piscinas crianças que não vivenciaram esse mundo externo, estão chegando lá com 2, 3 anos, e a gente percebe isso tudo. Então quando você vai numa idade maior, onde ela já tem acesso a essas tecnologias, né? Então, quando a gente faz algumas atividades em áreas terrestres, se a gente risca, coisa simples, a gente risca no chão de giz e manda a criança equilibrar ali naquela linha, a gente já percebe a ausência de atividades motoras. Mesmo? Impressionante. É grave assim? Então, você coloca algumas situações, por isso que é importante as escolas de esporte, quer seja qualquer modalidade, com que a gente se atenha. Aqui um alerta, uma sugestão, uma recomendação dos pais, a importância que é. Nós estamos falando de aspecto motor, fora todos os outros aspectos, né, da interação, da organização, do compartilhamento, né, do engajamento com outras crianças, do ganhar e perder, né, com fazer parte de um grupo, com liderar ou ser liderado, com respeitar regras, combinados, né. Então isso tudo é que prepara o cidadão. Eu sempre falo nos trabalhos, né, e a gente também atua dessa linha da formação competitiva e na busca do resultado desportivo, mas hoje quase que torna-se assim um ingrediente a mais fazer um atleta campeão. Primeiro, formar um grande cidadão, né? Eu acho que o esporte também é a ferramenta para isso. Então a gente tem sim um compromisso e um dever como pai de inserir, né? Eu vejo uma preocupação, falo muito que eu tenho um sobrinho aí de 11 anos, tal, que eu acompanho afilhado e tal, e ele, quer dizer, estou usando de referência, mas é uma situação que eu vejo geral. As crianças de hoje em dia, elas não têm nem a paciência de assistir futebol, elas não são
a nossa época, e antes sempre foi no futebol, você sentava de forma passiva e assistia o jogo. Esses meninos estão tão acostumados a interagir com o celular, com o computador, que parece que eles não entendem o que é você ficar 90 minutos assistindo um jogo do qual eles não podem participar. É isso mesmo? E a gente vive às vezes extremos, né? Ou a hiperatividade, ou o contrário, né? A total introspecção dessas crianças, né? O número de atendimentos terapêuticos, crianças, jovens e adultos, mas de crianças como está acentuado. Eu falo isso pela minha própria filha, né? Eu tenho uma filha de 13 anos, graças a Deus sempre nadou, hoje é uma atleta de basquete, mas pediu, pai, ela com 11 anos pediu, pai, preciso de uma ajuda, hoje está num trabalho terapêutico, né? Então teve a liberdade dentro dessa inserção dela na família de pedir, né? Quantas crianças não têm coragem, quantos pais se envergonham disso, ou até mesmo quantos pais têm vergonha disso e não têm condição. E às vezes nem entendem o que é essa necessidade, acha que é frescuragem. E quando eu falo aqui de servir de alerta, de incentivo, mas a gente tem um papel do poder público, né? Da gente poder oferecer e dar acesso. E já tem alguns anos, né, que se você pega um alinhamento de política pública, extinguiu-se o Ministério do Esporte. Dentro desse alinhamento de instituição do Ministério do Esporte com políticas públicas focadas, o governo do Estado segue o mesmo alinhamento e hoje nós temos uma subsecretaria, né? Então isso impacta diretamente os municípios, por mais que alguns municípios ou outros queiram com todos os seus esforços, mas você não encontra, de repente, políticas estaduais e nacionais que, na nossa época, a gente tinha essa facilidade, os programas eram alinhados. Quando a gente montou a secretaria e o organograma da secretaria, a gente já montou alinhado com o governo federal e o governo estadual para que essas verbas chegassem com mais facilidade e os programas pudessem atender a comunidade. Tinha Joia, GEM... Em várias escolas de várias modalidades, né? Então, quer dizer, é o acesso democrático, né? Muito bem, nós estamos recebendo o Rominho Duarte, vamos continuar falando, inclusive o Rominho está trazendo uma notícia que a gente precisa comemorar, que é o retorno da corrida de Pentecostes, que é um marco na história de Divinópolis. Claro que eu fiquei sabendo, falei, pô, se eu fosse corredor, eu já prometi para todo mundo que eu vou um dia começar a correr, desde a primeira Pentecoste, que eu prometo isso. É um marco, né? É um negócio importantíssimo na história da cidade. Antes de falar dessa segunda retomada, tem que dar o destaque para você, né? Na verdade, quando, na reedição dela, na gestão do prefeito Demétrios, quando eu fui dar a primeira entrevista, a gente teve a oportunidade, eu vou te contar daqui a pouquinho como que eu cheguei até as corridas de rua, foi você que fez a primeira entrevista, né? Você estava na Alterosa, no SBT, não sei. Aí você me conta que você estava lá atrás da criação da lei, né? Que é a lei orgânica, né? Eu lembro da primeira corrida de Pentecostes, foi em 1987. Eu já lidava nesse meio de jornalismo. E a corrida saiu de Ermida. O prefeito Aristides Salgado criou essa corrida para marcar o ano do brilhante, 75 anos de Divinópolis. Olha que 75, Divinópolis já tem 110. Pra você ver. É um tempo, né? $10 mil em premiação, se não me engano. Sim. Pode você ver. Hoje 50 e tantos mil euros. Tem muita história. Então a Pentecostes faz parte da história da cidade. Aí naquela reedição do governo Demétrios, quem me procurou foram os diretores da Acorde. Eu ainda ligado à natação nacional, com algumas participações de arbitragem internacional, de natação, perspectiva do marketing mesmo, né? Os eventos de natação, backdrop, medalha com fita, né? Camiseta, a gente já estava naquela onda de começar a profissionalizar essas ações. O João Jorge com o João da Adra, e eu acho que o Zé Maria, me procuraram na época, lá na Ana Duarte, falaram, Rominho, por que você não traz um pouco dessa perspectiva? Eu falei, corrida, então, a Acorde está com você. Então eu falo que a Acorde em si, a entidade, são meus padrinhos, né? A Acorde é uma das mais importantes instituições que nós temos em Divinópolis, né, Rominho? Do Brasil. Não tem um lugar que eu vou, tanto em Minas quanto fora, que você fala de corrida de rua, que alguém não mencione ou a corrida de Pentecostes e a Adra.
eles são extremamente simpáticos para a modalidade de corrida de rua. A corda é um patrimônio, né? É um patrimônio. Então aí começamos a fazer as edições, depois, né, não pude ficar mais como organizador de iniciativa privada. Quando eu virei secretário, a gente fez através da secretaria, através de convênios, né? Depois eu deixei a secretaria, acho que ela teve mais 1 ou 2 edições e parou. Na edição passada, do ano passado, na pandemia, sei que o secretário Wesley teve até uma ideia criativa de mantê-la acesa, né? E reativá-la, que fez uma virtual, foi bacana, foi um formato até bacana mesmo. E esse ano eles fizeram uns editais, né? A prefeitura fez um edital, o edital não ficou muito atrativo para os organizadores, né? Confesso, porque a gente já vem de um rebaixamento de 1 ano e 7 meses, né? Sem evento, parado, né? foi muito dificultoso. Aí teve a primeira chamada, a segunda chamada, eu falei, a Pentecostes é hora de retribuir, né? Aí eu convidei alguns parceiros, uma parceira nossa, eu estava tendo um encontro lá na prefeitura com uma outra pauta, estava acompanhado de uma parceira nossa da educação e do esporte, Valéria, que falou, Romeu, acho que eu consigo trazer um parceiro. Eu falei, comuniquei o prefeito e procurei me informar se o edital ainda estava aberto para adesão, né, para seguir os trâmites legais, obviamente. E ele estava aberto, houve essa costura em Belo Horizonte. E vamos realizar aí mais uma edição, acontece no dia 4 de setembro, né? É uma retomada, a gente ainda não consegue dar todo o glamour e a estrutura, né? E a própria ostentação que ela merece, mas ela vai vir. O próprio nome, só de falar Corrida de Pentecostes, já tem todo um charme, né? Mas vai ter premiação geral, local, faixas etárias, vai ter o kit do atleta, um kit bem elaborado, os percursos tradicionais depois de toda essa reorganização dela, que é tradicionalmente saindo em frente ao pódio esportivo, percurso de 5 e 10 quilômetros, e Pentecostes vem viva, né? Então, este ano, confirmado, Pentecostes. Confirmado. E dia 18 também, por esse mesmo edital, a corrida da CETRANS. Então é a primeira vez que a CETRANS também marca uma ação no mês nacional do trânsito, né? Estive com o secretário ontem, e na segunda, aliás, e a pauta é essa mesmo, é a gente reforçar toda essa conscientização de mobilidade, né, dentro do trânsito. Isso é fundamental. E esses esportes, Divinópolis tem muitos nomes importantes, né, Romain? Se a gente for falar que a gente acaba se perde, mas tem alguns nomes que não tem como a gente não registrar. Davi Raposo. Davi é um... Davi é um cara fantástico, um ser humano fora da curva, com uma humildade incrível, né? Eu, em toda a minha trajetória, desde a minha trajetória como nadador, essa trajetória toda como profissional, né, e empreendedor, o Davi continua dando notícia disso. E com todo mundo, né? Ele trata todo mundo com igualdade. Fazer um registro aqui que eu acho que é importante, Rominho. A gente perdeu o Tião. Do vôlei. Tião era meu anjo da guarda. O primeiro time que eu fui era um menino de 13 anos. E minha mãe e meu pai naquela preocupação, e o Tião do vôlei que quase que me protegia lá, né? O Tião sempre prestou um trabalho assim, além de ser um apaixonado abnegado, eu me lembro dele nos últimos anos, ainda secretário, ele tinha um projeto social no Parque da Ilha, com pós-recuperandos de drogas, né? E que ele pedia muito pouca coisa, material para alimentar aquele projeto, colete, rede, bola, né? E na sexta-feira vi o Tião, 2 casas acima da casa da minha mãe, num templo evangélico, desculpa, não sei se é assim que denomina, e vi ele lá, ainda buzinei e mexi. Foi o dia que ele foi internado. Hoje o primo dele, que é meu, inclusive meu advogado, me ligou chorando. O Tião é uma grande perda, um ser humano. Aí nós temos, né, Jair, da família Miranda. Família Miranda como um todo, né? Temos, né? Você vai para a bike, você tem aí uma lenda viva aí, o próprio Mozart, né? Que tem história de bike, tem todo esse engajamento,
da mobilidade urbana. Inclusive, ele hoje me ligou, a Unimed vai fazer um passeio ciclístico, que é uma parceria com a Secretaria de Trânsito, para informar as pessoas da importância, né, da mobilidade através da bicicleta, mas o respeito ao ciclismo. Quanto não são os acidentes nos últimos anos com gente queridas do esporte que foram atropeladas, né, em vias públicas, em rodovias. Precisa dessa conscientização, né? Então a gente tem... E aí a gente pode falar também, acho que a Remata representa todos aqui, né, Evandro? Eu acho que você também tinha um carinho muito grande por ele, para a gente não ficar delongando e falando de todos que a gente admira, que é o Ticrésio, né? O Ticrésio, eu falo o seguinte, tem um vídeo meu, vou até pedir o Diogo para encontrar o vídeo, assim que ele puder rodar um trechinho do Ticrésio correndo, o trechinho dele correndo lá em São Paulo, com a narração do Datena. O Datena era... A volta lá de Campinas. A volta de Campinas, e tem o Datena narrando. Colocar isso pra gente. Eu me lembro do Ticrésio, quer dizer, quando eu nadava no DTC, ele era uma lenda viva, né? Chegava aquele cara que a gente, como que um caboclo daquela estrutura física, daquele biotipo, corria... Tá aí, ó, gente, vamos conferir um trechinho. Dando um apoio. Como é que foi? Foi erro de estratégia? O negócio você começou bem à frente do Begara, depois cedeu o terreno, cansou? Como é que foi o esquema aí? Errou estrategicamente ou não? Eu acho que eu sou um cara treino muito cedo, lá na minha terra, lá em Divinópolis, eu treino muito cedo. E o sol tava quente demais, eu senti demais o sol desse certo lugar. Tá calor, né? Tá muito calor. Dá uns tapas no beijo de vez em quando? Toma um chopinho? Como é que é? Não tomo não. Aí, tá certo, não pode tomar, só toma leite de cabra, por isso chegou em primeiro aí, ó. Heraldo Pereira. Aqui ao nosso lado, o prefeito de Campinas. Pois não. Vamos confirmar, por favor, o tempo do Clésio Araújo neste trajeto de 9.300 metros. O Datena está aqui ao nosso lado com o tempo dele. Datena. 28 minutos e 22 segundos. Confirmando para você, Clésio Araújo, da cidade de Mogi Guaçu, o grande vencedor da prova da integração regional da TV Campinas, com o tempo de 28 minutos, 22... Lá naquela ducha, que chovia perto da piscina, a piscina grande, né, a piscina do trampolim, e ele chegando de Cajuru. Tinha em Cajuru e voltava, corria no meio do mato de bota. Corria, subia a Rua Goiás de costas, né, para trabalhar panturrilha. Então, assim, ele tinha os métodos dele, né. Eu tinha um outro treinador quando eu fui nadar no Estrela, que chamava Marco Aurélio. Marco Aurélio era um ótimo treinador de natação, mas foi maratonista. E contava as histórias do Ticrésio. E eu, o mais velho, que tinha pouco tempo que eu tinha fundado a RD, o Davi Raposo me liga. E fala, Rominho, você consegue, vamos ajudar o Ticrésio, consegue patrocinar o Ticrésio para ele lá em Poços de Caldas receber uma homenagem da prefeitura, do Cristo. A volta do Cristo. Eu falei, uai, o Davi, é um prazer ajudar o Ticrésio, agora você quer me dar um presente? Deixa eu levar ele. Né? Porque eu ia botar o Ticrésio no carro e escutar a história dele daqui em Poços de Caldas. Isso para mim era tudo, né? Fui lá e o Ticrésio, eu falei, Rominho, você me dá uma blusa, que eu quero uma blusa da RD. Eu falei, Ticrésio, preocupa com isso não. Não, eu quero uma blusa. E ele com uma calça de tectel, um sapato social e a blusa da RD quase estourando. Ele não era gordo assim, era mais magro. Quando eu olho pro pé do Ticrésio, eu falei, Ticrésio, não dá com esse sapato, né, velho? A gente ficou no mesmo quarto do hotel, né? Eu falei, tinha acabado de chegar a Puma aqui em Divinópolis, peguei meu Puma e usa. Assim, vai com ele. O Ticrésio pega o Puma, pega um talco, cara, e mete talco dentro do Puma. Eu falei, meu Deus, vai lá, Ticrésio. Aí a gente foi jantar, com aquela pratada de macarrão. Ele comia bem. Quando ele foi me entregar o tênis, eu falei, o tênis é seu, de presente, que eu não cabe meu pé, tanto talco aqui não. E foi tratado lá, né? Maria Zeferina Baldaia estava lá, né, correndo essa prova. Grandes nomes da corrida de rua nacional já passaram por aquela prova tradicional, né? O Ticrésio lá, várias vezes campeão, tratado como ídolo. Assim, Rominho, quando a gente convidou o Rominho para participar do programa de hoje, é uma forma da gente resgatar a história dos últimos 30 anos, né? Você está envolvido no esporte em Divinópolis, no mínimo, aí 30 e poucos anos, né? E, sabe, da gente reconhecer a importância que o Rominho tem, seja como promotor de eventos, seja como atleta que ele foi e representou, seja como árbitro que o Rominho foi de campeonatos internacionais de natação, levou o nome de Divinópolis, né? Também na questão de arbitragem, de equipes,
E isso é muito importante. Pessoas que promovem o esporte, que entendem o esporte não como algo isolado para uma pessoa, para um determinado grupo, mas isso tudo integrado num projeto social, um projeto que tem um objetivo maior, que é de cidadania, né? Então, aqui, você tem uma história muito bacana e a gente quer deixar esse registro aqui. Obrigado, Evandro. Eu acho que, primeiro assim, meu pai e minha mãe, né, quando a gente chegou de Belo Horizonte, ainda muito pequeno, sempre fez questão dos filhos na música e no esporte. Eu falo isso com muito orgulho, assim. Então, vivenciamos outras modalidades, mas fomos uma família de nadadores, assim. Eu pude seguir, né? Meus outros dois irmãos que vieram atrás foram, inclusive, meus atletas. Eu falo que o esporte é educação, esporte é saúde, esporte é cidadania, esporte é transformação social e é fomento econômico, né? Então, quando a gente passa a entender cada um desses ingredientes que formam, valorizam e potencializam o que se desdobra através do esporte, a gente começa a dar mais valor, né? Enquanto praticante, enquanto pai que incentiva os filhos, enquanto empresas que veem no esporte o fortalecimento das suas marcas e a potencialização do crescimento dos seus negócios, né? E principalmente enquanto políticas públicas, né? Eu acho que quando a gente entende que um bom programa de esportes, com início, meio e fim, medido, mensurado, a gente reduz impactos em várias áreas, né? A gente tem melhor aproveitamento escolar, nós temos diminuição de índices nas farmácias populares ou nos centros médicos hospitalares e de emergência, né? Nós temos uma cidade culturalmente, através do esporte, mais elaborada, mas a gente precisa que esses gestores acreditem de verdade nisso, né? E o Brasil, ele é um celeiro, né? Se você for pegar qualquer modalidade, pegar os grandes treinadores que interagem com as grandes potências mundiais de esporte, nós somos realmente um grande celeiro, né? Por vários motivos, né, científicos e... Quantos atletas você já treinou? Nossa Senhora, Evandro. Sabe o que eu brinco, Evandro? Olha, eu acho que eu já dei aula para metade de Divinópolis. E a outra metade eu ainda vou dar. Não sei, assim, né? Eu não sei, não consigo mensurar de verdade, assim. Mas tem muito orgulho, né? Já estou aí com 49 anos, cabelo branco, e hoje a gente já vê filhos dos alunos, já dou aula para netos, e a forma mais gostosa de envelhecer é a do professor, né? A gente continua conectado com a atualidade, porque a gente tem que estar ativo com a linguagem, né? Com essas crianças que chegam, né? Agora é Frozen, não sei o quê, você tem que estar ali conectado, né? E essas gerações vão passando, então a gente vive essa maturação, esse envelhecimento de uma forma muito gostosa. E é uma relação muito bacana, muito né? Bacana, eu vi que você chama todos eles de meus atletas. E eu falo que é gostoso, porque no caso do esporte, dificilmente a gente tem um aluno, ou até mesmo uma criança, que não queira nadar. Na escola tem uma fase que os nossos filhos estão de saco. Minha filha está de 13 anos, adora a escola, mas não gosta de estudar. É a fase que ela gosta dos amigos da escola, não das disciplinas, né? E no esporte não tem isso, né? Porque é uma fase com a idade que eles já definiram a modalidade que eles querem seguir, né? Hoje ela joga basquete, mas ela só vai para o basquete porque ela gosta. Então a relação com o professor é muito bacana, né? E faz com que a gente, tendo esse senso, né? E cumprindo e assumindo essa missão de educar, a gente consegue dar um bom direcionamento. Você tem rodado Minas Gerais inteiro, né? A gente teve uma fase assim do desenvolvimento da natação mineira, que a gente fez parte da dirigência. Nós rodamos Minas e o Brasil, né? Foi preparativo do Brasil através da natação, mas para os Jogos Pan-Americanos e para as próprias Olimpíadas, né? E também atuamos em parceria, numa prestação de serviço, através do terceiro setor, de alguns programas de políticas públicas estaduais, né? Tivemos a oportunidade de conhecer muitas cidades mineiras. E a natação já deve ter me levado aí para mais de 300 cidades com piscinas, né? Aqui em Minas Gerais. E através da RD nós já fizemos evento em 32 cidades mineiras, né? Então, assim, eu falo que o esporte conecta a gente com o mundo, né? Você pensar em Paraná, nós temos o Elner lá. Você falar em
Em Santa Catarina tem o Léo. Então o esporte, né? O cara que nadou aqui com você, eu virei professor de educação física, você virou jornalista, o outro virou dentista, o outro... Então do esporte sai conexão para todas as áreas da vida, né? Então é um conector, então eu sou feliz. Romain, estamos caminhando para o final. Eu queria transformar esse bate-papo realmente num reconhecimento que Divinópolis tem com você, com a sua história, que você fez pelo esporte, que você ainda faz pelo esporte, que vai fazer, né? Então a gente tem, é fundamental que uma cidade reconheça que você representa aqui também uma quantidade enorme de pessoas abnegadas. Sou Alberto Pequeno. Sou Alberto Pequeno. Quando eu comecei a nadar era o seu Alberto lá. Eu sempre falo, sou Alberto Pequeno, se tem uma pessoa que merece o reconhecimento de Divinópolis. Eu cheguei inclusive a sugerir que o nome DTC não tem jeito de mudar, porque é patrimônio, Divinópolis Tênis Clube. Mas eu sugeri uma vez que ele se chamasse DTC, Complexo Esportivo Professor Alberto Pequeno Sobrinho. Porque eu sou Alberto, então assim... Sargento Vieira. Sargento Vieira, com a turma da natação. A gente tem nomes, a gente citou vários aqui, Ticrésio, nomes nos mais diversos segmentos, de pessoas que sempre acreditaram, se desdobraram, deram o melhor de si pelo esporte, e muitos desses já não estão mais entre nós, mas fica o reconhecimento. E temos você em nome, prestando essa simples homenagem aqui, mas obrigado. Que esses nomes sejam reconhecidos e que, mais que nunca, façam parte da história da nossa cidade. Importante. Obrigado, Evandro. Eu fico muito feliz. Na verdade, você com a qualidade do seu jornalismo, a gente também conhece a sua história. Isso é uma qualidade, um adjetivo que você tem, né? Valorizar e reconhecer pessoas em todas as áreas. A gente tem que fazer isso. Eu falo que o Evandro, se você precisar se conectar com alguém de qualquer área, de qualquer classe, em qualquer lugar da cidade, né? E o Evandro, com toda essa humildade, ele é um gigante, né? Ele anda a pé, corre a cidade. Gosta de conversar você gosta do povo, né? E eu acho que é isso que constrói essa Divinópolis, né? Essa cidade pujante, com gente de todas as regiões e faz de daqui ser uma cidade querida. E eu gosto de Divinópolis. A gente sabe. Essa correria sua. Eu só preciso tomar a sertralina para acalmar, que ele é 220. Eu tomo para ficar em 200. Para ficar em 200. Você deve ser uns 500. 220 volts, né? Isso é 500.